Então, boa noite a todos e todas que estão aqui conosco. Hoje temos um fórum bem especial, que é um encontro de egressos do PPGMAT. Gente, então, para explicar um pouquinho, né, o que estamos fazendo aqui, nós formamos uma comissão, né, de acompanhamento de egressos. Então, essa comissão é formada por mim, professora Cristina Cavalli Bertolucci, pelo professor Vanduir, que vocês estão vendo aqui. Pronuncia teu sobrenome, Vanduir, por favor, me ajuda? É Vanduir Stormovski. Isso. E o professor Rodrigo Sichoque da Silva, tá, gente? O professor Rodrigo está em aula, não vai estar aqui conosco hoje, mas ele faz parte dessa comissão. Depois ele mandou um videozinho que a gente vai mostrar para vocês, tá? Então, estou vendo aqui vários egressos, né? Eu sou uma professora bem recente, então provavelmente o meu rosto não é familiar para vocês, mas a gente tem uma prof aqui que é bem familiar e é a cara do PPGMAT. A gente vai convidar então a professora Beth para dar um oi para esse pessoal. Se conseguir abrir a câmera e dar um oizinho, Beth. Oi, gente, boa noite. Estou aqui curiosa para ver vocês. Tá certo. Tem mais um prof que é a cara do PPGMAT, que provavelmente todos vocês foram alunos, que é o professor Marcos. Quer dar um oizinho para nós, Marcos? Quero, é uma alegria ver tanta gente aqui, né? E compartilhar com vocês este momento. Oi, Beth, oi, Vanduir, Cristina, Kátia, Aline, enfim, todos que estão aqui. Um bom trabalho para todos vocês. Bem, então, nesse momento de hoje, nós vamos fazer uma introdução da nossa fala, mas é um momento especial porque a gente quer ouvir vocês, tá, gente, que são egressos do curso, né? Então, o nosso encontro hoje, ele se chama Reencontros que Inspiram, uma roda de conversa com egressos e egressas do Programa de Pós-Graduação de Ensino de Matemática da URGS. Gente, contando um pouquinho, então, a história do nosso programa, né? Ele foi criado lá em 2004, com mestrado profissional, né? Foi inscrito na área de Ensino e Ciências e Matemática da CAPES, e teve a primeira seleção em março de 2005. Lá em 2017, então, iniciou dentro do programa, né? Um mestrado acadêmico. E esse ano nós tivemos o início formal de um doutorado acadêmico, né? Então, trouxemos aqui uns números assim para vocês, que atualmente são os alunos que estão frequentando. Temos alunos da turma que ingressaram em 2025, 15 estudantes, alunos da turma de 2024, 16 estudantes, e vários alunos da turma de 2023, 27 estudantes. Eu digo alguns vários porque alguns poucos já defenderam a dissertação. E como é que a CAPES entende o que é um egresso, né, gente? O egresso é quando a pessoa defende, né, a sua dissertação. Temos 15 estudantes de doutorado, né, nessa turma de 2025, e atualmente o programa conta com 15 professores permanentes, e 4 colaboradores, 25, né, 2025. Para 2026 já temos ingresso de novos professores. Trouxemos para vocês também, gente, um pouco de números para a gente enxergar, né, e provavelmente cada um de vocês aqui vai se enxergar em qual coluna está, né. Lá no mestrado profissional, onde se produzia, né, um produto educacional, está colocado aqui num gráfico. Esses números são os produtos educacionais, né, desenvolvidos. Então, desde 2007, né, por que não desde 2005? Se começou em 2005, né? Uma boa pergunta para o pessoal da matemática, né? Então, só depois de 2 anos que a gente teve a primeira finalização, né? Então, em 2007, 7 estudantes, 2008, 7, 2009, 8, e ali vocês podem acompanhar o gráfico, né, na parte alta ali, falando
do mestrado profissional. Tivemos 149 estudantes que concluíram o mestrado profissional ao longo desses anos. E embaixo nós temos um gráfico contando um pouco dos números do mestrado acadêmico. Então, a primeira produção foi, né, finalizada em 2019, então 16 estudantes finalizaram em 19, em 2020, 17, em 21, 22 anos de pandemia, né, um pouco menos. Lá em 2023, 10, 2024, 22, e até hoje, nesse ano, 14 estudantes, né? Então, ao longo desses 20 anos, no mestrado acadêmico, tivemos mais 92 dissertações defendidas. Gente, 20 anos o programa fez, né, esse ano, e em abril, nós tivemos um congresso para comemorar esses 20 anos do PPG-MAT. Né? Provavelmente vários de vocês viram, alguns participaram, né? Ele teve como público estudantes, egressos, docentes de pós-graduação de ensino, né, de educação matemática, mas também educação e ensino de ciências e matemática e demais interessados na temática de educação matemática. Ele teve como título uma história e várias narrativas de pesquisa em educação matemática. Nesse trabalho, nesse congresso, foram apresentados 64 artigos científicos. Gente, estamos atualmente com 23 pessoas, tá? Aqui na nossa sala. Alguns são profs, mas a maioria são egressos. Então, eu convido agora cada um de vocês para escrever no chat o ano que concluiu o curso, tá? Para a gente se conhecer um pouco mais, né? Provavelmente vocês se conhecem mais entre si do que eu, né? Então, e o Vanduir, né? O Vanduir já está bem mais anos, vocês conhecem o rosto do Vanduir. Então, a gente quer ver aqui no chat, coloquem o nome e o ano que concluíram, que defenderam, né, a dissertação no programa. Vamos ver aqui. Olha quanta gente. Bom, então, a Kátia em 2017. A Vilma em 2019. A Aline em 2010. Laís 2017. O Thor 2022. Pablo em 2025. O Tiago em 2013. Tiago foi meu colega de graduação, né, Tiago? Depois vai ter que falar um pouquinho aqui com a gente. O Daniel em 2015. A Milane em 25, Cláudia em 2013. Né? Então, a gente vê uma variedade aqui de anos, né? Isso é muito gostoso. Esse é o segundo encontro que a gente faz com os egressos. Fizemos um ano passado. E agora nós temos uma comissão um pouco mais constituída. Né, Vanduir, quer contar um pouquinho o que a gente pensa em fazer para um próximo encontro? Que a gente estava trocando ideia? A gente está pensando em algumas ideias, né? E tentar, de alguma forma, manter esse vínculo, né? Porque, de alguma forma, todos temos em comum esse aspecto de formação, né? Que é o processo do PPG, né? Desde lá do mestrado profissional, né? Que a gente tem começado lá há 20 anos, né? Comemorando 20 anos esse ano. E o PPG, então, se funda, ele se cria a partir daquele momento, né? Então, a gente já tem um número aí já bastante grande, né, de egressos, e a ideia é a gente manter esse vínculo, manter essa agregação, né? E aí, de alguma forma, algumas características a gente vai enviar para vocês mais adiante, depois a Cristina vai comentar também, de manter esse contato, de a gente ter dados de acompanhamento de vocês, e quem sabe também outros movimentos, né? Para que a gente possa fazer esse fórum em outros momentos e, quem sabe, até no futuro fazer encontros presenciais, quem sabe, vamos ver as possibilidades e de que a gente possa articular, quem sabe, um encontro, né? Mas são ideias que a gente está discutindo, né? E também, talvez vocês possam nos dar algumas sugestões, né? Eu acho que possa ser sempre interessante que a gente tenha esse contato, né? Por mais que a gente tenha, por exemplo, sei lá, eu comecei lá em 2005, sou da primeira turma, né?
o Marcelo está aqui também, antes ele estava, está aqui o Marcelo também é da primeira turma, né? E claro, cada um tem, vamos chamar assim, colegas, né? Uma turma de colegas que tem mais convívio, né? Mas, ao mesmo tempo, todos somos egressos, né? E compartilhamos desse processo de formação oriundo do PPG. Então, a ideia é manter esse contato, né? E quem sabe, a gente manter esse vínculo, né? A partir de próximos encontros e, quem sabe, também um encontro presencial no futuro. A gente sabe que vários estão até fora do estado, né? Então, essa Sim. questão de ser online facilita e aproxima, mas nada como um encontro presencial, né? Então, a gente está articulando, vai conversar com vocês sobre essa possibilidade, né, gente? Então, eu vou fazer uma fala breve aqui, mas importante, né, de entender por que, para o programa, né, é importante o acompanhamento dos egressos, né? Então, vem desde uma questão da avaliação da efetividade formativa do programa, né? No sentido da gente entender se os objetivos formativos do programa estão sendo alcançados na atuação profissional de vocês, que são os egressos, né? Subsídios para o aprimoramento curricular e pedagógico, né? No sentido se o retorno que vocês nos dão nos permite reavaliar e atualizar o próprio projeto pedagógico, né? Identificando possíveis lacunas formativas, demandas educacionais que vocês têm a possibilidade de nos trazer. Lembrando, gente, que vocês estão em vários ambientes, né? Muitos, a maioria em escolas, e a gente precisa desse diálogo com vocês. Então, as informações que vocês nos trazem são muito ricas, né? Um outro ponto é a evidência do impacto social e educacional do programa, né? De certa forma, então, como o curso contribui para a melhoria da qualidade, né, da educação matemática nas escolas. Então, a gente quer saber das ações que vocês vêm fazendo desde dar aula, mas também para estudantes, mas vocês também podem estar atuando como formação de professores, coordenação pedagógica, elaboração de materiais didáticos, construção de uma proposta de uma política pública, né? Outro ponto, produção de indicadores de inserção social e acadêmica, né? Nesse aspecto, a gente tem interesse e é importante saber sobre a empregabilidade de vocês, né? Pode ser, e outros detalhes, além de onde estão, ou se tiveram alguma progressão de carreira, se continuam atuando em pesquisa, né? Gente, inclusive esse ponto 4, que a CAPES chama, né, de egressos impacto na sociedade, é super importante para o programa. A gente tem que preencher relatório e tem que contar sobre vocês, né? E a gente só consegue contar sobre vocês se vocês nos contam. Ponto 5, fortalecimento da identidade e visibilidade do programa, né? Então, de certa forma, a gente precisa também ampliar essa rede, né, de colaboração entre ex-alunos, professores atuais do programa, estudantes que estão cursando o mestrado e o doutorado no nosso PPG. Estímulo à retroalimentação da pesquisa e da prática docente, né? Então, vocês atuam como multiplicadores de saberes, né? Nas práticas de ensino aí que vocês estão trabalhando no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e talvez tenha alguém até de outro estado. Então, é super importante esse retorno que vocês dão, né, para o programa, nos contando essas experiências que vocês vivem aí, onde vocês atuam, e a partir dessas informações que a gente tem, a gente pode ir pensando em novas pesquisas acadêmicas e também possíveis parcerias. Sim, gente, precisamos fazer parcerias, o pós-graduação, né, as pesquisas precisam atuar em escolas também, principalmente. Então, a gente tem a intenção de, com esses relatos, com essa nossa aproximação, conseguir, né, fazer, se aproximar e, quem sabe, criar parcerias com vocês. E um último ponto ali se atende aos parâmetros, né, de qualidade e sustentabilidade institucional exigidos pela CAPES.
Então, esse acompanhamento de ingressos, de certa forma, ele funciona como um indicador obrigatório de avaliação e planejamento estratégico institucional, né, gente? Então, ainda que seja gostoso, interessante, importante, a CAPES nos exige, né, enquanto programa, que a gente tenha, né, é um indicador, né? Então, contando um pouquinho do porquê nós estamos fazendo esse momento. Gente, falamos em Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Agora a gente quer convidar vocês para botar ali no chat, quem está aqui presente, só escreva o nome da cidade que está trabalhando. A gente sabe que alguns trabalham numa cidade e moram na outra. E talvez alguém trabalhe em 2 cidades. Então, conte para nós a cidade que está trabalhando. E o estado, né? Conta também, se não for uma cidade do nome muito familiar aí, para a gente conhecer por onde estão andando. Meu Deus. Então, enquanto o pessoal... Oi, Cristina. Enquanto o pessoal coloca, na Kátia está comentando que ela tem que sair, e a gente já vai dizendo, depois vai ficar disponível no YouTube, né? Então, quem eventualmente, né? A Kátia tem um compromisso, né? Então, obrigado, Kátia, por estar presente. E depois a gente vai compartilhar e vai ficar disponível no YouTube, né? Para o pessoal poder também assistir, quem não pôde estar, né? Olha quantos locais diferentes, né? ali para nós aí, Vanduíro. Sim, vamos ver esse aqui. Povo? Olha só, né? Então, São Leopoldo, da Kátia, o Daniel em Portão, a Cláudia em Pelotas e Brasília, olha só, né? Caroline em Porto Alegre, Edilene em Porto Alegre, a Milane em São Leopoldo e Cachoeirinha, o Thor aqui em Salvador, na Bahia, a Vilma em Lages, Santa Catarina, a Aline, né, em Osório, no Instituto Federal, né? O Marcélio, né, em Sapucaia do Sul, a Kátia, né, comentou já antes lá de São Leopoldo, o Tiago em Bagé, né, a Kátia em Canoas também comentou aqui, o Anuar em Porto Alegre. Oi, Anuar. Laís, né, trabalho para a empresa de São Paulo, mas mora em Florianópolis, olha só, né? Então, essa diversidade é muito, muito bacana, né? E a gente tem, esse dia eu estava até lembrando, né? Tem uns colegas de várias regiões, né? Eu estava lembrando até de orientandos, né? De outros estados. A gente tem várias pessoas de Santa Catarina, né? Eu tive pelo menos 2 orientantes de Santa Catarina. E uma colega, depois ela foi para o Canadá. Deixa eu lembrar. Quem é que foi para o Canadá? Eu tinha comentado contigo, Cristina. Esqueci agora. Eu sou ruim de memória de nome, Vanduíro, porque eu não conhecia. A Marina. A Marina Meno Barreto, é isso. A Marina foi da primeira turma, né? E ela está em Calgary, no Canadá. Isso. Legal. Gente, mas na noite de hoje, então, vimos o ano que vocês concluíram, vimos um pouquinho por onde andam, e agora é um momento que a gente quer compartilhar histórias, né? Então, a gente quer, e os protagonistas aqui são vocês, egressos, né? Então, nesse momento aqui, contar um pouquinho como é que foi. Para algum grupo de egressos, assim, os últimos 5 anos de egresso, a gente fez um convite perguntando quem gostaria de falar, tá? Nesse momento agora. Falar dar um depoimento, é um momento, assim, para ficar muito à vontade. E a gente não conseguiu mandar para todos os anos, porque pensamos, talvez tenhamos muito no tempo que a gente tem. Então, a gente teve alguns colegas que se disponibilizaram, gente, a contar um pouquinho da sua experiência enquanto aluno do PPG-MAT, né? E alguns encaminhamentos que foram acontecendo na vida depois disso. Então, a gente recebeu, né, o Thor, né? O Thor disse, eu me disponibilizo a contar um pouquinho como é que foi, o que eu estou fazendo, né? Thor, tá aí? Consegue falar um pouquinho com a gente? Tô sim, gente. Vocês estão me ouvindo? Vou tentar ligar a câmera. Eu tô no celular. Talvez a câmera fique de pé aqui. Ver se vai funcionar. Estamos te vendo. Ótimo. Show, show.
E me escutam bem também? Tudo certo? Boa, maravilha. Então é isso, agora vocês me deixaram assim, jogaram os leões e agora eu tenho que contar a história, é isso? Exato, mas fica à vontade, estamos entre amigos. Fica à vontade. Com certeza, com certeza. Até é bom, né, de estar usando o MConf de novo, né? Vem todas aquelas memórias muito boas, assim, da época de PPG. Então, eu me formei na licenciatura em matemática 2019/2, né? Eu até fiz a piada por muito tempo, né? Claro que agora a gente já se recuperou, mas eu dizia que a minha formatura foi a última formatura possível, porque foi 8 de fevereiro, foi a minha festa de formatura, e logo em seguida, né, começou a pandemia, né, não podia mais festa por um tempo, então fazia essa piada assim. Me formei 19/2 e passei no mestrado, né, na seleção do mestrado, naquele semestre para começar em 2020/1. Fiz uma aula presencial, tive uma aula presencial, não lembro de cabeça o dia, talvez tenha sido tipo 9 de março de 2020, a única aula presencial que tive no PPG. Depois, né, fechou tudo, pandemia, e uma coisa que me orgulho bastante até de ter feito o mestrado durante a pandemia foi de ter conseguido concluir em 2 anos. Né? A gente passou muito tempo parado, foram só 3 semestres nesses 2 anos, né, por causa disso, mas na época o meu orientador era o Rodrigo, que infelizmente não está aqui, queria muito poder também ver ele, poder trocar uma ideia, ele que me ajudou tanto, né, com um ótimo orientador. O Vanduir também participou da minha banca de qualificação, né, então eu lembro de trocar muita ideia com o Rodrigo e a gente se motivar assim, sabe, tipo, não, vai dar para terminar em 2 anos, mesmo sendo 3 semestres, sabe, eu consegui me liberar bastante, né, porque era só na segunda as aulas, não sei se continua nesse esquema, mas eu consegui liberar minhas segundas, né, na época o jeito que eu trabalhava eu conseguia fazer isso, então consegui fazer todas as cadeiras em 3 semestres. A gente conseguiu fazer o estágio também, se não me engano eu fiz o estágio, porque eu era bolsista, né, fiz o estágio na introdução às funções algébricas, né, dei aula com o professor Rodrigo também, um semestre na graduação, né, foi uma experiência muito rica. Consegui defender a minha dissertação não só em 3 semestres, como antes do carnaval, tá? Então consegui apresentar a dissertação na segunda e sexta-feira, era sexta-feira de carnaval. Claro que ainda era pandemia, assim, né, não deu para sair muito, mas só de estar na vibe em casa, né, poder tomar uma tranquilo depois de ter defendido a dissertação, foi muito bom, assim. Né? Na época apresentei minha dissertação relacionando muito o uso das tecnologias com a formação de professores, né? Então, muitos dos aportes teóricos que eu levei para minha dissertação eu consigo trabalhar até hoje nos departamentos de matemática que eu trabalho, né? Então, foram estratégias que eu usei primeiro nos pré-vestibulares populares, que eu trabalhava em Porto Alegre nessa época, e que na época da pandemia acho que foram até ainda mais necessários, assim, né? Para a gente conseguir manter a galera estudando. E depois, quando comecei a trabalhar em escola também, consigo usar, por exemplo, o estudo de aula, né? Que é uma metodologia que era um dos aportes teóricos da minha dissertação, consigo usar na prática, assim, hoje em dia, trabalhando com os meus colegas professores no departamento de matemática. Eu até apresentei não lembro se foi no começo desse mês ou no final do mês passado, acho que faz menos de um mês ainda, a gente teve uma conferência de educadores aqui na escola onde eu trabalho, e eu já vou contar como é que eu vim parar aqui. A gente teve uma conferência de educadores e eu pude apresentar também um pouco dos aportes teóricos da minha dissertação para os professores que trabalham aqui comigo, né? Então, fazendo um pouco esse trabalho da divulgação científica e mostrando para esses professores como que eu uso isso no meu dia a dia e como que eles também poderiam usar. Até aqui, gente, alguma dúvida? Tudo bem? Minha mania de professor, né? Fazer uma pausa, perguntar se está tudo certo, se tem alguma dúvida. Ver se tem algum comentário no chat. Curiosidade aí, Thor. Tu conta, né, que tu tá em Salvador, mas tu tá trabalhando aonde aí? Conta um pouquinho para nós. Isso, então, vamos por partes, tá, Cristina? Eu comecei a trabalhar logo quando eu terminei o mestrado, né? Foi fevereiro, março de 2022, eu recebi a proposta para trabalhar numa escola internacional de Porto Alegre, a Pan American, né? Não sei se você já conhece, ouviram falar.
a partir de junho, julho de 2022. Tá? Então, trabalhei lá por 2 anos e nesse meio tempo, acho que é importante contar também que fiz a seleção do doutorado na FACED, né? Tentei entrar no doutorado da FACED e não passei. Fiquei, se não me engano, em 6º ou 7º e eram 5 vagas, assim, sabe? Tipo, bati na trave. Não passei por pouco e é um daqueles momentos, né? Lógico que foi, na época, foi uma coisa super grande para mim, né? Não ter passado é um objetivo meu ainda, né? Fazer o doutorado, por mais que não tenha começado ainda. Mas então, né, na época foi uma situação difícil para mim, mas que me fez pensar sobre como o destino, né, nos leva para lugares diferentes, né? Às vezes nos fecha uma porta, mas vai abrindo outras, né? Então, continuei trabalhando na escola lá em Porto Alegre, e daí, né, em 2024, no ano passado, no meio do ano, logo depois da enchente até, eu recebi a proposta para vir trabalhar na escola internacional aqui da Bahia, que daí é Pan American School of Bahia, né? Uma coisa que eu queria comentar também é sobre como o inglês foi importante para mim nessa caminhada, né? Tipo, acho que é uma mensagem que eu gosto de passar é sobre a importância do inglês na minha carreira. É uma coisa que veio de família, né? Meu pai teve muitas profissões, ele se aposentou como policial, mas ele trabalhou um tempo como tradutor. Então, era nessa época que ele trabalhava como tradutor que a gente começou a estudar inglês junto. Depois ele me colocou no curso de inglês quando eu era bem criança, assim. Então, eu pude pegar o inglês desde muito cedo, né? Consegui pegar a fluência no inglês muito cedo também. E hoje em dia, na minha carreira, faz muita diferença, né? Eu trabalho em inglês, a gente faz reuniões em inglês, né? Os professores que trabalham na escola aqui comigo, por exemplo, são gringos, né? Eu tenho colegas dos Estados Unidos, do Canadá, tive um colega italiano que agora se mudou, foi para Recife, que a gente estava super bem também, assim. Então, essa experiência de poder trocar, né, experiências profissionais, poder trabalhar junto com pessoas de outros países, assim, tem sido muito enriquecedor e é uma experiência que eu só posso, justamente que só me foi dada, uma oportunidade que só me foi dada, justamente porque eu tenho o inglês fluente desde muito cedo, assim, né, que fez diferença na minha carreira. Então, em julho de 24, recebi a proposta para vir para cá, para Bahia, e falei assim, né? Foi logo depois da enchente também, acho que esse fator ajudou na decisão. Eu pensei, não, Porto Alegre está com nada, né? Eu também penso que se estivesse fazendo doutorado não teria vindo, né? Porque daí teria as aulas no doutorado que me fariam ficar em Porto Alegre pelo menos mais um tempo. Mas então, como, né, não tinha, além dos laços familiares, mas claro, né, vou visitar uma frequência bem alta, a cada 2 meses, mais ou menos, eu estou no Rio Grande do Sul. Então, se tiver algum encontro presencial, possivelmente eu consiga aparecer, dependendo da data. Então, né, aceitei essa proposta em julho, Porto Alegre está com nada, e me mudei para Salvador. Desde então, estou morando aqui, em Salvador, conseguindo me virar, né, com o salário da escola, né, dando aulas particulares à noite também, que é uma coisa que eu sempre fiz e que, para mim, faz muito sentido, né, continuar trabalhando com aula particular por vários motivos, né, até por uma questão de formação continuada um pouco, né, que, como eu falei, a formação continuada está muito na minha formação e é algo que eu tento aplicar no meu dia a dia. Então, aqui na Bahia, eu estou trabalhando com 6º e 7º ano, que, né, tem seus desafios, tem suas comodidades, né, o risco é um pouco menor, digamos assim, né, a coisa que está em jogo para as crianças que estão no 6º, 7º ano, que não estão fazendo vestibular, por exemplo, sabe, não é um risco tão alto, digamos assim, quanto para os alunos do ensino médio, como eu falei. Então, tem alguma dessas vantagens, também tem vários desafios também, né, a galera de 11, 12, 13 anos, que, assim, convenhamos, é a pior idade, né, eu acho. Tá certo, Thor, foi bem bom te ouvir, né? Obrigada por compartilhar conosco essa tua caminhada. E, de repente, né, num próximo encontro presencial, a gente vai organizar com bastante antecedência para quem está longe conseguir se movimentar. Obrigada, Thor, pelo teu relato. Perfeito. Eu que agradeço pelo convite, poder manter a proximidade com o programa aí e tentar não monopolizar, senão eu continuo falando, né? Pode me cortar, não tem problema. A gente entende.
Tá? Obrigada. Então, nós temos, assim, alguns outros colegas de vocês que se disponibilizaram a contar um pouquinho para a gente como é que foi a experiência, né, de fazer o mestrado no PPG-MAT e um pouquinho da sua caminhada. A professora Aline, né, se voluntariou para conversar um pouquinho com a gente. Não sei se fica bom para te falar agora, Aline. Sim. Ótimo. Primeiro, boa noite a todos. É uma alegria estar aqui. Eu acho que eu nunca me desgrudei do programa, né? Eu estou sempre envolvida. E o que eu vou dizer assim? Vou tentar ser breve e falar nos três conjuntos, né? Nas 3 variáveis: a experiência, a situação profissional e uma contribuição. Eu entrei no programa em 2009, eu me formei na URGS, eu estava faceira, com 40 horas no estado, 20 no município, 20 em colégio particular. Aí eu tive um estagiário da licenciatura e eu fazia um trabalho que o professor Marcos orientava, e eu fazia um trabalho com portfólios, e aí eu recebi o convite, fiquei sabendo do programa para fazer a seleção. Então, foi uma alegria grande voltar para a URGS, foi um desafio enorme voltar a andar de ônibus tantas horas, que eu acho que todo mundo que mora em Porto Alegre sabe que é muito longe o campus. Uma coisa do mestrado que eu posso dizer que foi um aprendizado com um outro olhar. Na graduação, a gente lê os textos teóricos, a gente lê os artigos, mas não tem o mesmo significado de que anos depois de dar aula. O Dario Fiorentini, o próprio Piaget, os próprios textos escritos pela Maria Alice, pelo professor Marcos, pela professora Beth, eles têm outro significado depois que tu dá 10 anos de aula. Que tu passa, como disse o Thor, por um 6º ano, um 7º, 8º, um EJA, tu fica o ano todo, né? Então, eu acho que esse processo teórico tem um outro significado. E o que de mais legal, eu acho que eu posso dizer do mestrado, foi entender o que é método. Metodologia científica. E aí, a professora Beth, que está aqui, né, e o Chico, que deram uma disciplina em que, em muitos dos textos que eu entreguei, eles diziam que eu tinha que separar o que era a minha prática e o que era o método da minha pesquisa, né? Então, isso foi assim um boom na minha cabeça na época. Entendi que tem 2 coisas que acontecem, tá? E o que eu posso dizer que sim, foi difícil? Eu acho que a gente trabalhar tantas horas, né? E fazer tantos planos e querer ler tudo e não poder, e querer escrever mais artigo. Quando o prof. Marcos dizia assim, vamos escrever para a Renault, vamos escrever para não sei aonde, eu dizia que horas, porque das 6 à meia-noite eu já estou fazendo os planos de aula, eu já estou vencendo as disciplinas. Então, acho que isso é uma coisa difícil. Eu entrei no IFE, né, por causa do mestrado, porque eu estava bem onde eu estava, mas na época teve uma expansão do Instituto Federal e eu não me lembro qual professor chegou na aula, porque a época que eu fiz era segunda-feira, o dia todo a gente ficava no campus, e um professor chegou e disse, tem um edital para concurso do IFE, assim, vai ser um monte de vaga. E eu me lembro que eu pensei assim, eu não vou me inscrever? Eu não tenho pós, eu não tenho nada, a única coisa que eu tenho lá é experiência docente. E aí o Marcos disse, porque ele não vai tentar? Se tu não tentar, ele não vai conseguir. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu disse, eu vou tentar. E na época eu entrei, né? E eu nem fui na prova de títulos minha, era só experiência, eu não tinha nada de pontuação de títulos. Estou no IFE desde 2010. E uma alegria, assim, que eu acho que foi o mestrado, e aí depois entrei no doutorado, logo que eu terminei ali no PGIE, segui na mesma lógica, que em 2016 eu ganho o convite aqui no IFE de montar um curso de licenciatura em matemática. E a escolha da reitoria, um dos argumentos, né, além do trabalho que a gente faz no campus, foi que eu tinha mestrado em ensino. E que isso era importante, esse olhar para construir um projeto, né, para um curso de licenciatura. Eu sigo ainda fazendo portfólios,
que é que foi o trabalho, né, do mestrado. Sigo com essa contribuição assim nas escolas, em cursos de formação. Por incrível que pareça, ainda faço curso de extensão para explicar o que é um portfólio de matemática, né? Algumas coisas eu mudei ou não. Outra coisa que eu acho positiva de colocar é que estou sempre publicando e tudo que eu publico eu faço menção à universidade, ao programa do mestrado, ao programa do doutorado, alterno às vezes uma coisa outro, mais tecnologia, então eu cito doutorado, mais matemática, então eu cito mestrado, porque eu acho que isso a gente fortalece e aumenta o grupo de pessoas, né, que se envolvem com a educação matemática, seja através, né, de um recurso, de um meio, de uma forma, porque dá aula ou porque é de uma área afim. Acho que a gente aumenta esse grupo que trabalha assim nesse universo. Deixa eu ver o que mais. E eu acho que uma última coisa é a questão de que ser professor, né, de matemática, a gente tem sempre uma pergunta que parece que as outras áreas, e a gente está sozinho, né, na BNCC, nós somos a única área dona de si, né? A gente não tem ninguém. Então, a gente está sempre sendo questionado pelos colegas das outras áreas, né? De que existe um poder na matemática, existe uma cultura de que tem um medo, também muito associado às tecnologias, e aí a gente também fica num lugar sozinho, né? E para que eu estudo isso e para que isso serve? Se hoje tem IA, se tem aquilo. Então, o lugar de luta, e aí eu vou dizer entre aspas, porque não era bem a palavra luta, mas o lugar de cada um ficar o tempo inteiro criando meios e formas de fazer as pessoas entenderem de que a matemática é um conhecimento importante para tudo que a gente vai fazer. É um serviço difícil. E que os cursos escritos censos nos ajudam nessa caminhada. Com certeza. Aline, que interessante te ouvir. Eu particularmente não sabia, né, que tu tinha fundado aí a licenciatura no IFE de Osório. Parabéns, né, por mais esse movimento, né. Eu particularmente te enxergo assim a cara do PPG Mate, né, até porque tu tá sempre pertinho, né, para quem não sabe, ou provavelmente a maioria sabe, né? A Aline volta e meia está contribuindo, né, nas pesquisas que estão sendo desenvolvidas no programa, porque a gente quer saber o que a Aline pensa, as contribuições. Então, essa é uma troca muito bacana, né? Então, obrigada, Aline, por estar sempre perto, tá? Continua pertinho e obrigada pelo teu relato. Obrigada pela oportunidade, tá, Cris e Vandoir? E eu achei muito legal essa ideia, e, de novo, porque a gente tem que colaborar, eu acho, né? E fortalecer, trocar. Muito obrigada. Tá certo, obrigada, Aline. Tem mais uma pessoa que se voluntariou assim para contar um pouquinho da sua experiência no PPG Mate, que é a Edilene. Edilene, não sei se fica bom para te falar agora. Fica bom, sim, Cristina. Só vou legal. tentar compartilhar minha tela e vamos ver se eu consigo. Tá. Porque eu não entrei, eu acho que tu tem que autorizar. Dá uma olhadinha aí. Tu quer apresentar alguma coisinha? Não, eu não quero, eu quero só me aparecer na telinha. Acho que não precisa também. Se tu conseguir abrir a tua câmera, é bem legal pra gente te ver. Eu não sei se eu consigo, porque deu ou não? Ainda não. Agora sim. Agora sim. Oi, Edilene. Consegui, tudo bem, professor? Tudo Muito bem. bom revê-los. Nossa, muitas saudades desse grupo aí, um grupo forte, um grupo bom. Quando ouvi a propaganda dos 13, eu pensei, a comissão de frente da escola de samba tá boa. Porque realmente vocês fizeram muita diferença, tá? A minha orientadora tá aí comigo, né, a professora Cristina, foi especialista e grandiosa na minha vida, nessa caminhada que eu inventei de fazer aos 59 anos já agora. Então, eu fui uma pessoa formada em 1989, então já tenho bastante anos de experiência de sala de aula.
E quando inventei essa ideia do mestrado, eu pensei, coitado de quem me pegar, porque é muito tempo fora de uma universidade, né? Foi uma grandiosidade na minha vida, porque o meu grande sonho, assim, de profissional era entrar numa universidade como a URGS, né? Eu fiz faculdade paga na época, né? Não tinha universidade onde eu morava, assim, que não fosse paga, então eu tive que pagar. E o meu grande sonho era esse, era fazer alguma coisa na URGS. E consegui fazer isso agora, depois de muitos anos. Uma das grandes coisas que me aconteceu foi entender que numa universidade a gente encontra amigos, professores amigos, principalmente assim que estão dispostos a trocar ideias. Eu com uma cabeça bem antiga, digamos assim, né? Fui muito bem recebida na universidade pelos professores bem mais jovens do que eu, com ideias muito boas, e ainda entender que o que eu sabia estava contribuindo para eles. Então, a gente trocou muitas ideias, muitas coisas boas. O Vanduir foi um professor que ele fez uma leitura muito linda da turma que ele pegou. Ele ficou umas 2 ou 3 aulas assim, só nos observando. E aí a gente passou a entender que ele estava nos observando para entender como ele ia conduzir as aulas dele, para abranger todas as diferenças que ele tinha, porque ele tinha gente muito jovem e gente muito velha numa mesma turma. E foi, assim, uma matéria maravilhosa que a gente aprendeu muito. Eu vou te dizer que contigo eu entendi a diferença entre história e matemática, e as duas coisas que tu deste para nós estudar, a história e matemática e a matemática em si, tá? Foi assim no momento que a gente fez uma grande construção das duas coisas. E tu fez isso de uma maneira muito leve, muito linda. A Cristina, minha orientadora, conseguiu fazer comigo algo que eu não imaginava. Tu fizeste 64 revisões no meu trabalho em 2 anos. Sabe o que é isso? Esse número eu não conhecia. Altas madrugadas escrevendo e reescrevendo um trabalho que a gente começou em 5 páginas. Então, assim, ó, eu não só cresci, Cristina, contigo, mas eu me tornei uma pessoa hoje realmente capaz. Tá? Então, assim, a URGS realmente é uma universidade que merece todo o nosso respeito pela qualidade dos profissionais que ela oferece, pela grandiosidade do que vocês colocam à nossa disposição. É tudo gratuito. Gente, isso é um mérito, assim, ó, para todos nós que estamos lá dentro, ganhar tudo isso. É uma coisa grandiosa demais. Eu acho que só a gente que vai e participa disso tudo é que consegue sentir para poder contar. Eu me sinto grata, tu me dá esse espaço para falar sobre isso, Cristina. Num mundo em que está muito capitalista, a gente conseguir essa gratuidade, essa coisa linda que é vocês trabalhando para nós, junto conosco, no ensino, melhorando o ensino, preocupados em melhorar o ensino, atuantes o tempo todo, me transformou. E eu consegui transformar a escola onde eu trabalho hoje. Eu sou coordenadora de matemática onde eu trabalho, e confesso que a Edilene, antes do mestrado, era uma coordenadora. Pós-mestrado, ela é outra coordenadora, completamente diferente. Eu aprendi a estudar textos, a entender os autores, que antes eu só queria saber de números. Hoje é diferente. Hoje a parte conceitual pesa mais do que os próprios cálculos, a entender os alunos. Então, assim, ó, para quem vai entrar no mestrado, ou para quem já fez, ou aproveite tudo que aprendeu,
como eu estou aproveitando, porque vale muito a pena. Eu vou dizer uma coisa e confesso que eu nunca fiz avaliação dos professores. Não é que seja negativo para mim, mas nunca entendi como que tu vai avaliar um profissional desta magnitude, um professor. Ele já dá tudo de si, ele faz tudo o que ele pode, mesmo que seja uma avaliação positiva, avaliar um professor, não consegui. Mas deixo aqui, então, as minhas palavras de gratidão por tudo que eu recebi da URGS. Espero ainda poder contribuir muito com o que eu puder. E confesso uma coisa para vocês de todo o coração. Eu achei que para entrar na URGS a gente precisava estudar. Então, o que eu fiz? Eu estudei 12 anos um método para fazer bonito quando eu fosse lá. E cheguei lá, eu tive que desconstruir tudo que eu tinha estudado para construir uma coisa nova. E foi aí, Cristina, que tu me pegou, sabe? Aí tu me mostrou que realmente a gente é capaz de construir, a gente consegue. E eu fiz tudo isso muito feliz, muita alegria. Muito obrigada a todos os colegas que foram meus colegas que estão aqui, que me deram muito apoio, e vocês, professores, principalmente. Obrigada, Edilene, pelo teu lindo relato, emocionante, né? E realmente a Edilene que nós conhecemos no início do curso e terminado o curso, uma outra Edilene, né? A Edilene que ficou muitos anos fora da academia e não tinha experiência com pesquisa, né, Edilene? Mas com bastante ensino. Então, é uma transformação, né, gente, essa questão da pesquisa. Eu aproveito aqui para ler um relato bem bacana do Michelski no chat. Obrigada, Edilene. Ele diz, né, ainda do relato, né? Isso que a Aline coloca é bem interessante. A maturidade, muitas vezes, vem na prática da sala de aula. E muitas leituras que realizamos passa a fazer muito mais sentido quando relacionamos com a prática da sala de aula, passando por todos os segmentos. A Aline, né, agradece as palavras do colega e diz: amadurecer os meios e formas de criar aulas é necessário e sempre um desafio. E trocar com colegas ao longo do estrito senso é coletivo, como um suporte científico imenso e encantador. Gente, o professor Rodrigo Sichok, que não se pronuncia assim, né? Sabe pronunciar o sobrenome dele bem aí, Vanduir? Me ajuda? Não, perfeito também não, mas é por aí, Sichok ou alguma coisa assim. Siroc. Siroc, olha só. Marcos, Siroc. Ele é nosso colega como prof no PPG-MAT e ele também é um egresso. Como eu comentei no início do nosso encontro, ele não conseguiu estar aqui porque está dando aula, tá, gente? Mas aí a gente disse, não, mas tu vai ter que contribuir de alguma forma, a gente quer te ouvir, os teus colegas querem te ouvir e os teus ex-estudantes também. Então, o Rodrigo, gente, gravou um pequeno vídeo para compartilhar conosco e eu vou colocar ele aqui agora. Só me confirmam se dá para ouvir tranquilamente, tá? Não dá para ouvir, Cristina. Não está ouvindo nada? Não. Eu também não. Tá, então deve ser aquele problema que tu tinha comentado, né, Vanduir? Quem sabe eu vou botar tu como apresentador e tu mostra o vídeo, por favor? Vou te tornar apresentador. Aqui. Não sei se vai ouvir aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Compartilhar. Eu não sei se o áudio vai aparecer, porque eu acho que eu tenho que botar... Vou tentar aqui, vamos ver.
Deu. Tá, mas deixa eu ver se vai aparecer o áudio para vocês, que essa é a preocupação nossa. Não. Tive uma outra ideia, Vanduir. Começa do início do vídeo, que eu boto o áudio pelo meu telefone, tá? E aí vai dar. Nada como as tecnologias, né? Pode ser? Oi. Eu me chamo Rodrigo Ziotsky da Silva e também sou um egresso do PPG MAT. Eu adoraria estar presente ao vivo aí com vocês, mas, no entanto, devido a compromissos acadêmicos, eu não pude estar nessa noite acompanhando o fórum junto com os colegas Cristina e Vandoir. Mas eu deixo esse vídeo na forma de um relato sobre a minha passagem pelo PPG MAT. Pois bem, importante resgatar algumas informações históricas sobre o meu conhecimento sobre o PPG MAT. Eu tomei conhecimento do PPG MAT em 2004, 2005, quando o programa ele estava na sua fase embrionária de implementação da primeira turma do mestrado profissional. Eu ainda era aluno do curso de licenciatura em matemática, estava no segundo ano do curso de licenciatura em matemática, em 2005, no ano que ingressou a primeira turma do mestrado profissional. No ano de 2006, eu tive o privilégio e a honra de conhecer o Vandoir, professor Vandoir, que hoje é meu colega aqui na URGS. Ele estava desenvolvendo a pesquisa dele por meio dos estudantes do Colégio de Aplicação, com o professor Eduardo Britsky como orientador, e eu estava na disciplina de Laboratório de Ensino-Aprendizagem 3. Nessa ocasião, o professor Marcos Basso, na época meu professor da graduação, me colocou em contato com o colega e professor Vandoir, e nós, então, participamos de forma conjunta da experimentação que acabou depois derivando na dissertação do professor Vandoir. Foi uma experiência fantástica, muito legal de ter participado junto com o Vandoir naquela época, foi onde nós nos conhecemos e somos colegas e amigos desde então. Uma pessoa que eu nutro um carinho, uma admiração enorme, assim, profissional e pessoal também. E aí depois, então, nessa ocasião já foi, digamos assim, plantada a sementinha de vontade de também ser aluno do PPG MAT. Conseguinte, então, em 2007, eu terminei a minha licenciatura e fiquei um tempo, então, trabalhando, tendo experiências profissionais fora da universidade, dentro da universidade, também como professor substituto e me aproximando cada vez mais do PPG MAT. Ingressei em 2010, então, ingressei em 2010 no PPG MAT e esse ingresso, então, ele foi no ano de 2010 e eu terminei, concluí no ano de 2012, né? Estar no PPG MAT durante esse tempo foi uma experiência incrível, fantástica. Eu pude aprofundar alguns conhecimentos que eu já tinha tido na própria graduação, mas eu tive ampliação e eu tive o acesso a novas formas e repertórios de pesquisa em educação matemática. Quando eu cursei a licenciatura, não existia, naquela época, TCC, trabalho de conclusão de curso, não existiam disciplinas de educação matemática e docência, de pesquisa em educação matemática. A licenciatura, o formato da licenciatura era um pouco diferente. E aí, com o ingresso no PPG MAT, foi, digamos assim, onde as coisas aconteceram de fato, né? Onde as coisas tomaram sentido e significado para mim enquanto pesquisador na área da educação matemática. Concluí minha dissertação em 2012, e foi uma dissertação também feita no âmbito da educação básica, né? Foi uma experiência muito bacana que eu produzi junto aos estudantes, assim, por trabalhar com sequências didáticas, enfim. E na sequência, né, no próprio ano 2012, eu ingressei no curso de doutorado acadêmico em informática na educação, onde eu também desenvolvi uma tese, né, com um viés teórico e com uma perspectiva no âmbito da educação matemática. Então, ter sido parte do PPG MAT enquanto discente entre 2010 e 2012 me habilitou a ser um pesquisador em ensino de matemática, educação matemática, mas, para além do ensino, pensar em processos de aprendizagem, né, que é um processo que eu valorizo muito nas minhas práticas de docente até hoje. E pretendo valorizar ad eterno, né?
E por fim, né, eu queria mostrar um documento aqui que eu guardo com muito assim, carinho, que é o meu cartaz de divulgação da minha dissertação de mestrado. Eu guardei esse documento ele está comigo e ele, né, ficou nos meus registros aqui e eu guardo até hoje ele comigo. Eu abri ele aqui na tela do computador para mostrar para vocês. Então, numa próxima, o Rodrigo estará aqui conosco, né, gente? Deixou esse depoimento muito bonito e emocionante, né? Como estudante, hoje prof. E seguindo nos nossos convites que fizemos, outro colega e egresso que se disponibilizou a conversar um pouquinho conosco é o Anuar. Anuar, fica bom para ti falar um pouquinho agora? Sem problema. Estão me escutando bem? Sim. Agora foi. Tudo bem, Anuar? Tá. Tudo bom, Vanduíra? Tudo bom, Cristina? Primeiro, quero agradecer a oportunidade de estar aqui para falar um pouco sobre a minha trajetória acadêmica, minha trajetória no PGMAT, e de rever colegas e amigos que fomos compartilhando vivências ao longo de vários anos, né? Eu me formei na licenciatura em matemática na URGS em 2004/2, então faz bastante tempo que eu me formei. Naquela época, na época da graduação, eu me apaixonei pelo uso de informática na educação matemática, que era uma área de interesse, e nas pesquisas construtivistas numa abordagem piagetiana, né? Então, a minha graduação, passei fascinado por isso, envolvido com essas atividades e querendo saber. E na graduação, um laboratório de aprendizagem já me propiciava ter experiências no colégio de aplicação em práticas. E o currículo da matemática, desde 2001, quando eu ingressei na licenciatura da URGS, ele tinha essa possibilidade. A partir do terceiro semestre, o licenciando, ele já entrava em sala de aula nos laboratórios de aprendizagem. Isso era uma evolução na época. No entanto, se não me falha a memória, foi a última turma diante de uma mudança curricular que não tinha TCC. Então, eu fiz a minha graduação e eu não tinha TCC. No ano seguinte, a turma que se formou em 2005 já tinha que apresentar um TCC devido a uma mudança curricular. Então, o grande impacto do PGMAT é isso. Ele me ensinou a produzir um trabalho científico, me ensinou a fazer pesquisa, né? Então, esse é a grande, eu acho que é uma das grandes contribuições. Nos fóruns daquela época, eu sou da segunda turma do PGMAT, eu ainda acho que eu ingressei em 2008, agora estou na dúvida se é 2007 ou 2008 a turma, mas foi a segunda turma. 2007. As aulas... 2007? Tá, obrigado, Vandir. As aulas eram na segunda-feira, no mestrado profissionalizante, elas se concentravam na segunda-feira e tinham os fóruns, né? E aí eu me lembro que naquela época uma das coisas que me chamou a atenção foi a disciplina da professora Elizabeth Búrico, que era justamente, me chamou a atenção da área de história da educação matemática, porque eu já conhecia a história da matemática, já tinha tido essas disciplinas, aulas sobre isso, mas a da educação matemática me fez compreender esse movimento dos vários movimentos educacionais que existiram ao longo dos anos. E uma das coisas que eu trago comigo até hoje é a ideia que os documentos que nós, professores, produzimos, é uma produção de educação matemática e que geram pesquisas nesta área.
Então, toda vez que eu trabalho, que produzo um caderno de chamada, um plano de ensino, ou penso no currículo da escola, ou do meu ano série, participo disso, eu tenho isso consciente e passo também para os colegas, que isso é uma documentação, é uma produção em educação matemática e é uma área de pesquisa em educação matemática. Então, essa é uma lembrança que eu tenho de que a pós-graduação me trouxe, assim. Então, esse viés, essa análise, essa forma de olhar essa documentação que nós produzimos, ou até um caderno, um planejamento, né? Caderno de planejamento que eu produzo é um documento e é um dado na área que pode ser de pesquisa, então podemos tomar esse cuidado, é uma documentação, né? Nesses fóruns que tinham, era concentrado no final da tarde, né? E nesses fóruns eu tinha uma dinâmica assim, que cada segunda-feira um aluno tinha que apresentar uma questão do seu cotidiano escolar. E na hora, assim, eu pensei, eu me dei conta que tinha a dificuldade de operações com números inteiros, ela persistia no ensino fundamental, no ensino médio, na EJA. Então, era uma dificuldade que eu observava nos estudantes em vários momentos, em várias idades. E eu fiz uma apresentação, mostrei um caso lá de um estudante, levou a discussão, e para minha surpresa, no debate, os professores começaram a divergir em estratégias, qual é a forma mais adequada, se era analisar mais a partir de uma análise a partir de estruturas algébricas, ou trabalhar com representações, e aquilo virou uma discussão entre os nossos professores, né? E aí eu fiquei assim, esse é um bom assunto. E nesse sentido, foi num dos fóruns, numa discussão do fórum, de uma dúvida que surgiu numa aula que eu estava dando, que foi a sementinha da dissertação que eu construí. No fim, durante o PG, enquanto eu era mestrando na pós-graduação, eu participei do PEAD, que é a pedagogia à distância, em que eu, junto com um grupo grande de estudantes da licenciatura, de mestrado, com professores da URGS, nós organizamos a disciplina de pedagogia à distância, dos cursos da pedagogia à distância voltada para a educação matemática. A gente desenvolveu vários objetos virtuais e propostas didáticas. Então, naquela época, eu sabia programar em ActionScript, que fazia a programação em Flash. Então, eu produzi, junto com os colegas, eu produzi um jogo que era o Fórmula -1, que era um jogo justamente envolvendo operações com números inteiros. E a minha dissertação foi isso, eu produzi esse jogo, né, com diversas fases e com uma proposta didática, que naquela época o PPG Mate tinha que apresentar um produto didático no final do trabalho. E aí eu produzi o jogo e uma proposta didática, e isso sempre à luz da teoria de campos conceituais de Verneau. Bem, foi uma furada, o Flash ele foi descontinuado, esse jogo não roda mais, ele não existe, mas aquela proposta didática eu continuo utilizando até hoje. E eu me lembro que muitas das discussões que surgiram naquele fórum, que me faz repensar a minha proposta didática, e hoje eu atuo na educação básica, e eu utilizo ele até hoje, aquele material. E então, esse foi a minha dissertação. Quando acabei a dissertação, eu fui para o doutorado no PGIE, e como eu vi que eu produzia os jogos e aprendi muito a matemática, eu quis que no meu doutorado os meus alunos tivessem a oportunidade de criar seus jogos. Daí eu fui pesquisar sobre como se aprende matemática quando tu programa jogos de computador. Então, foi por aí. Então, a experiência no mestrado me fez dar continuidade, de alguma certa maneira, no doutorado. Passei um tempo
E aí, no doutorado, quando eu fui mestrando, quando eu trabalhei nesse período, eu conheci o professor Rodrigo Siroc, aprendi a pronunciar hoje o nome dele, e ele era da graduação ainda, e ele era uma das pessoas que programavam jogos junto comigo. Tá? E quando eu fui para o doutorado, e fui colega da professora Aline, parceira de doutorado, de muitas escritas matemáticas, e até hoje a gente compartilha a amizade até hoje. Eu fui colega do Vanduir, né, uma das possibilidades de semestre, eu fui colega no Vanduir num curso de superior privado, e aí nós trabalhamos juntos, eu e o Vanduir, nessa instituição. Passei um tempo depois que eu fiz o doutorado atuando no município, dando aula apenas no município de Porto Alegre. Lá pelas tantas eu sentia a necessidade de me atualizar um pouco, e lá pelas tantas eu vi na FACED um curso sobre o uso de realidade aumentada. E aí eu me inscrevi nesse curso e tive contato quando eu vi, era uma tese de pesquisa de orientandos do professor Maurício Rosa, e aí eu tive contato com a cyberformação do Maurício Rosa, que foi uma outra, me apresentou outras referências metodológicas e de pesquisa que até hoje eu procuro entender, mas foi uma experiência bacana. Então, ao longo da minha trajetória, o PGMAT sempre esteve presente me desenvolver como professor e como pesquisador. Assim. Atualmente, desde 2020, eu atuo no Colégio de Aplicação, né? Sou professor de matemática, e aí, com isso, as relações são mais próximas. Então, teve uma época na aplicação que eu fui aluno de laboratório, e hoje eu sou professor que recebo inúmeros alunos de laboratório. Então, hoje, atualmente, lá na aplicação, nós temos 16 bolsistas do PIBID, né, atuando junto conosco, e desses 8 eu sou supervisores deles, que eles atuam junto comigo. Nas disciplinas de laboratório, nós temos 20 estudantes da graduação, e sempre tem alguma pesquisa que está sendo feita, coleta de dados, e a gente participa orientando. A gente não consegue atender a todos os pedidos que tem, né? Porque a gente é uma escola parceira do Instituto de Matemática e do PPG-MAT, e a gente está sempre aberto a essas parcerias, né? E essas trocas, né? Essas trocas, né? E eu vejo assim, o que eu tento contribuir com os estudantes da graduação é justamente, eles não são os meus alunos, né? Eles são meus colegas de trabalho, né? Em formação. Mas eu tento chamar a todo momento para eles para olharem para os meus alunos, que são as crianças. Então, muitas vezes eles vêm desenvolvem um plano matemático lá para executar, estão presos nessa elaboração, né, que vem muito da experiência acadêmica, e lá na fábrica eu fico chamando a atenção. Tá, olha só, aqui está o teu plano, mas olha para o que a criança está falando. Olha as relações conceituais matemáticas que eles estão estabelecendo. Presta atenção nisso, né? E aí eu vejo que o meu trabalho é nesse sentido de multiplicador de toda essa experiência que eu tenho propiciada pelo PGMAT e assim que eu tenho atuado atualmente, Anuar, né? Tu é bom de papo, né? Coisa boa. Tá, então... Que legal ouvir, Anuar, que tu continua perto, né? Então, colaborando, a gente sabe, né, que tu tem disponibilizado bastante espaço para os alunos da graduação, e muito bacana também de ouvir no teu relato isso que tu nos conta dos fóruns, né? Onde vocês tinham que fazer a apresentação das pesquisas, né? Em conversas com o Rodrigo, ele também contou que isso era muito importante, muito bacana, e a gente está ouvindo isso como uma sugestão, né? Vamos trocar uma ideia aí com o pessoal da comissão para, de repente, ter essa oportunidade, porque uma coisa que a gente ouviu, né, Vanduir, é que esse momento era onde se conheciam as pesquisas e era uma troca,
né? Então, esse é um momento bem bacana. E, na verdade, era um momento, muitas vezes, na época, a gente entrava sem o projeto, né, no ar. E era um momento de construção do projeto. E era um processo coletivo, porque cada um ia construindo a partir das suas ideias, mas era um processo coletivo, que cada um ia dando pitaco, ia, né, surgindo dúvidas, questionamentos, a sugestão de referencial, um professor sugeria um referencial, então era uma construção quase que coletiva, né, dos projetos individuais de cada estudante naquele momento. Era muito rico, né? Muito interessante. Não posso deixar de agradecer ao Marcos Vinícius, né, que sempre foi o meu grande orientador, tanto na graduação, foi meu orientador no mestrado, foi meu co-orientador no doutorado e é meu orientando de vida. Né? E está aqui te ouvindo, né? E está aqui me ouvindo, né? Exato. Uma pessoa mega importante na minha história e da história do PPG Mate. Da minha também! Obrigada, Noar, pelo teu relato. A gente tem um colega que não pôde estar presente hoje, mas ele disse, vou fazer um pequeno vídeo, que tal? Ele se ofereceu. Vamos ver se agora a gente consegue rodar, que é o Renato. Vamos ver se vai sair o Olá, áudio. eu sou o Renato Schneider Ribeiro Jover, professor de matemática e fui aluno do PPG Mate, onde concluí o mestrado em 2014. Atualmente eu continuo atuando na educação básica, incluindo a educação especial. Academicamente, sou doutorando do programa de pós-graduação em informática na educação da URGS e pesquiso sobre jogos de escape, escape room, para ensino de matemática. Por não estar disponível quando acontece o fórum, optei por contribuir com este vídeo. Eu terminei a faculdade, a licenciatura em matemática na URGS, no final de 2008, e eu tinha um objetivo bem definido, ser professor da Rede Pública Municipal de Porto Alegre, o que consegui em 2010. No ano seguinte, fui nomeado professor do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, Campus Charqueadas, onde estive lotado quando iniciei o mestrado no PG Mate, em 2012. Para mim, foi um grande e bonito desafio, conciliar a carreira que estava construindo na região carbonífera, próximo à cidade natal do meu finado pai, e também junto a uma comunidade que me acolhera, com um mestrado desafiador e impactante. No transcurso do mestrado, assumi a coordenação de um curso do ProEja naquele campus, no caso o IFSU, né? Estando à frente dele enquanto escrevia minha dissertação. O que mais me marcou foi entender que a pesquisa e ensino não é algo distante da sala de aula. Ela nasce justamente das nossas perguntas do cotidiano. Por que certos alunos aprendem de um jeito e outros de outro? O que torna uma atividade significativa? Aprendi a olhar para o erro de forma diferente, como dado de pesquisa, não como falha. Passei a perceber a importância de criar situações em que o aluno pense, investigue, teste hipóteses e não apenas siga um roteiro. Este modo de pensar influenciou diretamente a minha prática. Hoje eu planejo atividades com mais intencionalidade e procuro articular o conteúdo matemático com o contexto do aluno e com tecnologias que ampliem o espaço de experimentação. A minha dissertação teve como foco o ensino de matemática financeira através da gamificação. A ideia foi investigar se experiências lúdicas e desafiadoras poderiam favorecer a aprendizagem significativa de conteúdos matemáticos. O produto educacional acoplado à dissertação foi um RPG financeiro, com o objetivo de associar os conceitos de matemática com decisões relacionadas a investimentos, ações, consumo responsável, salário, estudos. Durante a pesquisa, desenvolvi e testei um jogo com alunos do ensino médio, na turma do curso técnico de eletroeletrônica, da qual depois, mais tarde, eu fui o professor paraninfo, abordando os conceitos diretamente com o jogo. O trabalho me mostrou que a motivação e o engajamento aumentam quando o estudante entende que o desafio tem sentido. Quando ele percebe que o conhecimento matemático é uma ferramenta para resolver algo real e não apenas um fim em si mesmo. Depois do mestrado, continuei na coordenação e, paralelamente, lecionando matemática e, mais tarde, a pedido, transferido para o Colégio Militar de Porto Alegre, aonde leciono atualmente, levantando as bandeiras da matemática através da gamificação, da educação financeira e do aprendizado significativo.
Para mim, ser egresso do PPG-MAT significa isso. Alguém que segue pesquisando dentro da própria prática. Espero que esse tipo de diálogo entre egressos e o programa continue acontecendo, porque ele ajuda a manter viva a reflexão sobre o ensino e o papel da matemática na formação dos nossos alunos. Obrigado pelo convite e pela escuta. Legal, né? A gente vai chamar aqui o nosso último o colega, que também se disponibilizou a falar, que é chamar ele, Vanduir. Sim, Marcélio. Marcélio está aí para nos falar um pouquinho? Marcélio é da primeira turma. Deixa eu ver. Antes ele estava. Acho. Ah, sim. Ele está com. Ativou o áudio. Estou sim, Rodrigo. Estou me conectando. Beleza. Enquanto isso, para comentar que o Marcélio é da primeira turma, né, do PPG. Lá que a gente fez a seleção lá para 2004 para 2005. Entramos em março de 2005, né, Marcélio? É isso contigo. Mesmo. Longos 20 anos já. Exato. Bem-vindo. Obrigado. Prazer em estar aqui, agradecer o convite. Eu acho que é uma iniciativa muito, muito boa, assim, de reunir o pessoal ao longo da trajetória de cada um e cada um poder partilhar assim, a caminhada que fez desde o ingresso no mestrado, no curso de pós-graduação. Eu sou o Marcélio, então eu sou da primeira turma. O mestrado foi planejado em 2004, né? Começou em 2005, então fui logo que soube da novidade, fui me aventurar para ver se conseguia aprovação, com a expectativa baixa, assim, né? Primeira turma, pessoal da URGS lá, eu sou da Unicinos de São Leopoldo, e o pessoal da URGS lá, ávido por esse mestrado, vai ocupar todas as vagas, mas consegui a minha também. Lembro de uma questão que eu tinha que dizer por que a soma dos ângulos de um triângulo era 180 graus. Eu falei bastante coisa e disse que era 360. Ganhei um errado, assim, mas a intenção estava boa na argumentação. Mas tudo faz parte da história. E o grupo era muito coeso, assim, né? O grupo que se formou naquele primeira aventura. E depois desse mestrado foi o que me propiciou, tão logo me formei em 2007, a começar a minha caminhada na faculdade. Eu comecei a lecionar, ainda não tinha defendido a dissertação na Unicinos, em São Leopoldo, e graças ao mestrado que eu estava concluindo. Então, ele já começou a abrir portas antes de terminar o curso especificamente. Eu trabalhava na educação particular, a minha história constitui-se mais na educação particular do que na educação pública, embora agora tenha modificado essa caminhada. Mas de 2000 a 2017 eu lecionei em ensino médio, de 2007 a 2017 na Unicinos, na universidade. Eu estava falando que tão logo eu terminei o mestrado, na fase final do mestrado eu já consegui entrar na Unicinos, e levei para a Unicinos e para a escola particular onde eu atuava os ensinamentos justamente do mestrado. A minha linha de pesquisa era o uso de problemas no ensino e na aprendizagem de matemática, no ensino médio especificamente. O uso de problemas geradores, eu tinha um nome assim próprio. Daí o professor Vilmar me disse assim, isso é só problemas, pode tirar os geradores que está de bom tamanho. Eu entendi que a dica era uma chamada assim para que problematizasse o uso dessa metodologia no ensino. E é o que me constitui, assim. Eu entendo que a matemática ela pode ser apresentada como um problema do ponto de vista didático, assim, que não tem uma solução rápida, única, um algoritmo que resolva, para refletir e pensar sobre as possibilidades que a matemática oferece. A minha caminhada se estendeu até 2017, quando eu entrei no IFSU de Sapucaia. Então, eu leciono agora no Instituto Federal de Sapucaia. Justamente nesse 2017,
foi aprovada uma lei que possibilita o sistema de cotas para estudantes com deficiência. Foi aprovado em 2016, a vigência dela começou em 2017. Então, nós temos muitos estudantes com deficiência que ingressaram no Instituto Federal nos cursos técnicos. Isso, né, despertou a necessidade de uma atualização, né? Então, a minha pesquisa agora gira em torno de uso também de problemas, mas numa perspectiva assim do estudante com deficiência, em particular do estudante com deficiência intelectual, que eu considero a deficiência mais desafiadora dentro da escola, mas principalmente dentro do curso técnico e de uma graduação, uma faculdade. Então, é o que eu estou agora às voltas, né? Eu, em 2021, ingressei na gestão do IFSU de Sapucaia, então a gente chama de departamento de ensino dos institutos federais. Então, estou à frente do departamento de ensino, e toda essa trajetória, eu ouso dizer assim, que começou lá em 2007, 2005, quando eu ingressei no mestrado, que me fez desconstruir certas perspectivas que eu tinha enraizadas já, e eu sou particularmente enraizado, assim. Eu sou meio São Tomé, eu tenho que realmente testar e verificar que vai funcionar, que vai dar certo, para aplicar isso de forma mais contínua e convicta. Então, eu tenho uma crença bem enraizada agora que o uso de problemas no ensino de matemática é uma metodologia que pode possibilitar o estudante se encantar pela matemática, como a gente se encanta todo dia pela matemática. Então, Vanduíra, Cristina, é uma caminhada permeada de desafios, descobertas e surpresas boas ao longo dessa trajetória. A maior recompensa é estar junto do estudante, fazendo o olho do estudante brilhar ainda. Isso a gente não perde nunca, né? Despertar o gosto pela matemática. Em 2017, eu comecei a coordenar uma Olimpíada de Matemática aqui no IFSU. Essa Olimpíada cresceu, ela se expandiu para Sapucaia, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Canoas, Portão agora. A gente tem participação chegamos a ter 1.500 estudantes participando da Olimpíada de Matemática. Nessa edição de 2025 foram 1.000 estudantes. E a nossa expectativa é de tornar a Olimpíada regional, não mais municipal, englobar assim uma proposta que consolide mais a matemática dentro daquilo que eu acredito, assim, que é uma matemática que encanta. Então, obrigado pela oportunidade de falar da minha trajetória, assim, me apresentar para o grupo. Talvez eu e Vanduíra aqui somos da primeira turma, somos os mais antigos, eu não vi ninguém da primeira turma, Vanduíra, aqui na lista. Mas... Aqui não, Marcelo. Nós convidamos, né, todo mundo, mas muitos têm compromissos nesse horário também, né? Sim. Mas nós estamos representando, então aqui. Sim, eu mesmo tenho prova hoje de matemática discreta às 20h30. Então, estou cuidando do relógio ali. Mas tinha janela nos 2 primeiros períodos, então possibilitou estar aqui com o grupo todo. E lembro com muita saudade, assim, do pessoal, que a gente forma um grupo legal, assim, né, da caminhada que constrói. Então, a gente se vê menos do que deveria, porque a vida profissional leva cada um para um lado, mas nesses momentos é muito, muito especial que a gente possa estar conversando, trocando impressões, assim, a respeito da trajetória de cada um. Então, obrigado pelo convite de verdade. Valeu, Marcelo. Obrigada. Muito bacana. Obrigada, eu Marcelo. queria passar para D, só que eu fui aluno do Marcelo na Unicinos, 2017/1. Eu lembro do discurso dele emocionado, falando que ia ter que sair para o IFE. Sim. Né? Na cadeira de quarta-feira, e aí, numa das quartas-feiras, dentro do laboratório da Unicinos, eu recebi o e-mail do chamamento para a URGS. E aí eu também saí da Unicinos. E aí eu comecei minha graduação em licenciatura dentro da URGS, tive aula com o Vandoir depois. Olha só. E aí eu fiz as disciplinas de tecnologia nas duas universidades, né? E foi muito legal, assim, as duas experiências. Eu lembro que era uma disciplina que eu gostava de fazer, né? Eu ia empolgado para a aula, tanto lá na Unicinos quanto na URGS, e agora já chegando no fim do mestrado aí também. Eu ainda não sou egresso, mas estou perto.
Tá perto. Legal te ouvir, Gustavo. Gente, nós estamos assim no limite do tempo, tá? Então, a gente vai fazer o fechamento desse nosso encontro. E sabe que tinha um egresso para falar, e ele não vai ter tempo de falar, que é o Vanduir, né? A gente também tinha convidado o Vanduir para contar um pouquinho, né, da trajetória dele. Mas, gente, nesses minutos, nesse momento final, então, a gente queria dar um recado, em especial para egressos, de 2021 a 2025 do programa, né? Que nós temos uma tarefa, né, gente, de acompanhar vocês, em especial, né, que são dos últimos 5 anos, para preenchimento de relatório da plataforma Sucupira, né, um pedido da CAPES. Então, o que nós gostaríamos de reforçar o convite, né? Pessoal, mandaremos em breve um questionário acompanhamento de egressos, que vários já receberam, né, também o ano passado, porque nós precisamos de dados de vocês. Então, a gente reforça o convite para vocês preencherem esse questionário, vai ser enviado por e-mail. E, se possível, gente, manter o tal do currículo Lattes atualizado, porque a gente precisa, volta e meia, visitar os currículos de vocês, buscar informações para preencher documentos, tá? E a gente também deixa aqui um convite, né, de algumas possibilidades de integração com o PPG-MAT para todos vocês, né, em participação em pesquisas com os ex-orientadores de vocês, voltem a trocar uma ideia, né, estamos sempre precisando também, né, de parcerias que estejam também fora da universidade, até porque precisamos conhecer as demandas educacionais, né, então tragam essas demandas. Se vocês conseguirem se articular em produção e publicação de artigo científico, a gente sabe que às vezes é bem complicado, mas nós estamos aqui, os ex-orientadores, vários estão aqui ainda, né? Então, a gente faz esse convite para vocês se aproximarem. Também outra forma é estudos, né, em grupos de pesquisa. Participação em fóruns, né, são sempre abertos à comunidade, os nossos fóruns online. Alguns seminários do PPG-MAT também são abertos e outros tantos eventos. Nós temos, gente, aqui deixei, temos canais, né, de Instagram, Facebook, e-mail, WhatsApp, e convidamos todos e todas, gente, para dar uma visitada no site do programa do PPG-MAT, porque ali temos várias atualizações, né? Temos, então, bancas, muitas bancas estão sendo online, então vocês também podem estar assistindo bancas online e outras coisas legais de de se informar, né, que estão acontecendo no programa. E falamos de egressos do mestrado, né? Mas esses egressos, gente, estamos com o curso de doutorado, né? Então, ainda as seleções ainda estão abertas, mas podem pensar em possibilidades para ser alunos especiais em disciplinas, agora em 26.1, 26.2, tem essa possibilidade, para ir se familiarizando e, quem sabe, fazer o curso de doutorado, né? Está aberto e fica o convite aí para vocês. Vanduir, quer fazer um fechamento aí? O pessoal está pedindo para eu falar, não sei se é o caso, não sei se a gente consegue mais um tempinho, Cristina, ou é melhor terminar? A gente tem o teto, assim, mais ou menos 1h30, né? Mas, ó, a sua história e o encerramento, conta um pouquinho aí para nós. O povo quer te ouvir, Vanduir. Tá, eu vou tentar ser breve, então, vou contar um pouquinho, tá? Mas vou tentar ser breve, né? Para cortar algumas coisas, assim, para otimizar um pouquinho, tá? Bom, eu sou da primeira turma, né? Fui colega do Marcélio. Nós entramos lá em 2005, da primeira turma, né? E uma das coisas interessantes, assim, que eu acho que é bacana, que era uma demanda, né? Uma demanda por esse programa, né? Na primeira seleção foram 215 candidatos. Né? Então, você imaginar 215 candidatos para uma seleção de mestrado, né? Mostra o quanto que, de alguma forma, os professores de matemática estavam ansiando ou esperando, né, por um programa de pós-graduação em ensino de matemática. Então, nesse sentido, eu acho que
tem um impacto, né, que esse curso, que esse PPG foi tendo ao longo desses anos, né? Essa demanda que tem ainda, né, que muitos professores já formou, né, mestres já se formaram, e agora que a gente tem o doutorado também, né, mas a gente começou lá com uma demanda bastante grande, né? E no início, uma das coisas que eu me recordo, que eu acho que é importante mencionar, né, o mestrado foi possibilitado aí pela uma junção aí de professores vinculados ao curso de licenciatura, que eu fiz também, curso de licenciatura, né? Então, tem esse aspecto de professores que trabalhavam na área de educação matemática, ensino de matemática, mas ele só foi possível porque foi feita uma parceria ou uma junção ali com o pessoal da matemática pura e também de professores da matemática aplicada, né? O Marcelo comentou do Vilmar, né? O Vilmar Trevisan, de outros professores também, né? O Eduardo Britzke, de vários professores da matemática pura e da aplicada, a Sidara, né? Que contribuíram para essa formação fosse possível. Então, esse é um aspecto, assim, que lá no curso, no início, nós tínhamos formações de algumas disciplinas bastante específicas de matemática, né, dessas 3 áreas, vamos chamar assim, né? Então, tem esses reflexos que eu acho que é interessante. E sempre que eu lembro do mestrado, eu me lembro desse aspecto, primeiro, da dissertação, que eu acabei trabalhando com fractais, matrizes e fazendo uma interlocução dentre essas áreas, usando tecnologia, né, de um software, inclusive, que hoje a gente não tem mais disponível, né? E foi uma construção bastante interessante, e nós entrávamos, na época, sem um projeto de mestrado, né? Isso que alguns colegas, o Anuar também estava comentando isso em 2007, né? E ao mesmo tempo, por ser profissional, mestrado profissional, tínhamos uma demanda de que todos eram professores de escola, né? Então, nós todos estávamos em escola, atuando em escola, né? Então, esse é um aspecto importante, né? E a partir disso, o fórum foi um aspecto muito rico, né? O Anuar comentou, a Aline também comentou, eu me lembro que o Rodrigo também comentou isso na fala dele, né? Então, que era um momento semanal que a gente fazia de compartilhamento e a gente fazia a construção coletiva desses projetos, eu comentei antes, então eu destaco, chamo atenção para isso, né? E praticamente, e como nós todos éramos professores de sala de aula, as pesquisas eram vinculadas à sala de aula. E é o que, de modo geral, a gente vem tentando fazer também hoje, né? Os trabalhos que hoje, como professor, né, docente do programa, a gente vem tentando orientar, e todos os trabalhos que eu orientei até hoje eram de situações de sala de aula, né? Ou seja, pensados sempre com propostas didáticas, propostas ou jogos ou articulações que a gente faz de sala de aula, de olhar para a sala de aula. Então, esse é um aspecto de riqueza também nesse processo de formação docente que a gente tem, né? Então, são características muito, muito bacanas, né? E uma das coisas que eu gostaria de comentar, assim, que eu acho que foi muito importante para mim, e hoje estamos aqui, né, nós tínhamos aqui, estava comentando antes, né, de professores do programa, além da Cristina e eu, que somos docentes agora do programa, né, a Andrea Dalcin estava antes aqui, eu acho que não sei se está agora ainda, mas ela está conectada ainda, ela mandou mensagem também, a professora Elizabeth Zardo Búrigo, o professor Marcos Vinícius Bastos, pelo menos que eu vi, né. Então, eu acho o quanto é importante a gente ter esse aspecto também de olhar para os professores, né? E eu queria chamar a atenção disso, né? Eu me lembro que numa fala que eu fiz no evento de 20 anos do PPG, eu fiz essa referência, essa deferência aos professores, né? Homenageando todos eles, e eu destaquei 4 naquele dia. Eu gostaria de retomar esses 4, né? Eu comentei, porque em virtude deles, né? Eu não desisti do processo, né? E não desisti não porque eu não tinha condições ou conhecimento, formação, não, é porque eu não conseguia muitas vezes gerenciar o meu tempo e as minhas outras demandas que a gente tinha ao longo da vida, né? Então, eu destaquei naquela fala, e eu queria só retomar isso brevemente hoje, a professora Sidara, né? Que me ajudou sempre, foi professora da graduação, né? Todos aqui que eu vou comentar foram professores da graduação e também no mestrado, né? Então, a Sidara Cabedon Ripoll,
em um certo momento até eu tinha desistido da disciplina dela, me lembro que tinha no mestrado, né, que eu tinha meio que chutado o balde, né, e ela disse, não, vem cá, não sei o que, vamos ver como é que a gente consegue fazer aqui. E aí eu fiz, a gente fez uma avaliação, outra avaliação lá, que seja, porque eu não tinha conseguido gerenciar o meu tempo em relação ao estudo, né, porque eu trabalhava, né, e então eram esses aspectos. A professora Elizabeth Zardo Búrigo, né, que hoje está aqui, a Beth, né, a professora Beth, foi minha primeira professora. Quando eu entrei na licenciatura, primeiro dia de aula, na segunda-feira de manhã, às 8h30, na sala C301, a professora Elizabeth Zardo Búrigo foi minha primeira professora na graduação e licenciatura, né? E é sempre muito importante destacar isso. Eu gosto de referir porque a gente foi tendo contato ao longo desse processo como um todo, né? E a gente vai sendo influenciado, nós como professores, a gente vai sendo influenciado por professores que nos, de alguma forma, nos inspiram, né? Nos motivam em relação ao que a gente faz, né? O Marcos, outro professor que eu queria destacar aqui, o professor Marcos Vinícius de Azevedo Basso, Marcos, né? Hoje meu colega, a gente trabalha no mesmo grupo de pesquisa aqui no PPG, né? Mas também foi meu professor lá na graduação, né? Eu me lembro que ele criou o primeiro e-mail que eu fui ter na vida, né? Era um e-mail que ele saiu da sala, vocês não têm e-mail? Tá bem, cara. Aí ele fez um e-mail lá no servidor da URGS, eu me recordo disso até hoje, né? E aí, no primeiro dia, meu primeiro e-mail da URGS, né? Quer dizer, o primeiro e-mail, não tinha e-mail, nós não tínhamos e-mails na época, né? Então, e o Marcos também, eu já tinha quase desistido de terminar o mestrado, e o Marcos me chamou para uma conversa, vamos chamar assim, né? E aí, de alguma forma, depois eu concluí o mestrado, né? E então também a minha homenagem, né? E a professora Maria Alice Gravina, né? Que foi minha professora na graduação também, e por muito tempo trabalhou, né? Foi minha co-orientadora de doutorado no PPGE, na Informática e Educação, né? Então, esses 4 professores que eu mencionei, eu gostaria de fazer essa deferência porque acho que um pouco de nós, né? De nós como professores, tem a ver com esses professores que a gente foi tendo ao longo da vida, né? Eu me lembro que eu comentava de uma citação que eu adaptei do Rubem Alves, né? De alguma forma, o professor ele continua a viver naqueles que aprenderam a ver o mundo pela magia do seu exemplo e da sua palavra, né? Então, o quanto que a gente muitas vezes olha para um professor e a gente sempre consegue, por mais que eu seja hoje colega da Beth, né? Colega do Marcos, eu sempre olho para eles como professor, não consigo deixar de olhar para eles como, né, como meus professores, né? Então, isso eu acho que é uma coisa bacana. E uma última coisa que eu queria comentar sobre a importância, né, de nós termos agora, em seguida, a gente está tendo também agora o doutorado, já, né, temos uma seleção. E um dos aspectos que foi comentado no início também, de nós estarmos, né, ou seja, isso tudo foi possibilitado de alguma forma, pelo menos para mim, né, o fato de eu de ter a possibilidade de fazer isso numa universidade pública gratuita, né? Porque eu vim lá do interior de Roca Salles, né? Eu me lembro, interior de Roca Salles, interior do interior, interior, é bem interior. E eu me lembro que quando eu terminei a 4ª série, a previsão é que não tinha mais aula depois disso. Então, a minha previsão era terminar de estudar a 4ª série. E não tinha a expectativa de ter uma continuidade de estudos, né? Por quê? Porque a escola que eu poderia eventualmente continuar ficava a mais de 8, 9 quilômetros e não tinha transporte público, não tinha ônibus que passava lá, então eu teria que ir a pé e, de alguma forma, isso ficou meio que eu não ia poder fazer. E no ano seguinte, em dezembro daquele ano, na 4ª série, lá de 80 acho que era, não me lembro agora, 86, alguma coisa assim, não, é um pouquinho depois, mas na década de 80, em dezembro daquele ano, uma escola a 3 quilômetros abriu a 5ª série. E aí começou a fazer 5ª série, 6ª série em diante. Então, era uma escola municipal, né, uma escola pública, e isso me possibilitou eu continuar, né? Eu me lembro até hoje, quando eu entrei na 5ª série, eu pensei, eu já estou entrando numa série a mais, eu estou tendo mais tempo de aula que os meus pais.
que os meus pais têm até a 4ª série, né, 3ª e 4ª série do ensino fundamental. Né? Então, e eu, na época, eu já pensava dessa forma. Né? E depois, é claro que quando eu fui fazer vestibular para a URGS, né, para mim era a única alternativa, fazer vestibular na URGS, porque era gratuita. Né? E eu queria fazer para música ou arquitetura, mas eu achei que eu não ia conseguir aprovação e acabei fazendo licenciatura em matemática, né? Meio que por, né? Eu vou eliminar aquelas que eu acho que talvez eu não consiga, porque a prova de música talvez tem a parte prática, não sei se eu ia dar conta, né? A arquitetura eu achei que ia ser um score muito alto no vestibular, e fui fazer licenciatura em matemática, que era algo que eu gostava. E aos poucos eu fui me encantando, né, pelo processo de pensar em ser professor. Né? Eu sou um professor muito diferente hoje do que eu fui no início dos meus anos, mesmo quando eu entrei no mestrado, né? E a gente vai se modificando a cada momento. Né? Eu me lembro que no mestrado eu pensava muito, o que eu vou fazer? Algo de inovador, eu vou pensar isso, fazer uma prática muito diferente. E hoje eu vejo que talvez essa não é a minha principal preocupação, muitas vezes, em relação aos meus orientandos, inclusive. Né? E se a gente conseguir olhar sempre para os nossos alunos com cuidado e atenção e entender o processo de como é que cada um está aprendendo, e entender que cada um é um sujeito individual, né? De perceber como que eu posso contribuir para cada um deles, é uma preocupação que eu tenho hoje. Né? E olhando para trás, como eu comentei antes, citei os professores, de alguma forma, esses professores que eu citei, eles olharam para mim não como um aluno qualquer, não como um aluno, mas como a pessoa, o Vanduir. Então, eu acho que, nesse sentido, a gente vai se constituindo com o professor a partir de um processo de transformação ao longo do tempo e que a gente vai, de alguma forma, incorporando aspectos da vivência da gente nessas relações. Hoje eu tento sempre olhar, nem sempre eu consigo ser o mais humano possível, mas de tentar olhar sempre para os alunos como um ser humano, que é uma pessoa que tem as suas dificuldades, os seus anseios, né, os seus afazeres, os seus, sei lá, todas as relações que cada ser humano tem. Né? Mas é um processo de formação. Então, eu acho que o PPG, de alguma forma, ele me contribuiu com esse processo também. Né? Então, só essa minha mensagem aí, sempre valorizando, né, como é um PPG que trabalha com formação de professores, né, em nível de mestrado, né, enaltecendo também os meus professores, os professores que a gente teve, né, e que de alguma forma vão nos inspirando e vão nos moldando. Então, é isso, tá? De alguma forma, minha mensagenzinha para vocês aí, certo? Legal, Vanduir, te ouvir, que emocionante. Eu não conhecia esse pedaço da tua história, né? Coisa boa. E feliz somos nós em te ter no PPG, né? Muito obrigada. Obrigada por ter conseguido, né, fazer o relato. Tem várias mensagens aqui que a gente fala, né? O Anuar está comentando: mestrando e trabalhador de escola precisa de apoio para permanência na pós-graduação. Acolher o professor trabalhador no estrito senso é mudar a sala de aula, conta a Aline. O Marcos comenta: que bárbaro ouvir cada um dos relatos, parabéns pela organização desse fórum, foi lindo. Beth diz: muito orgulho de vocês. E a Aline diz: sensacional ouvir cada um, em especial o Vanduir, fecha com chave de ouro. É verdade. Gente, muito obrigada pela presença, a participação de vocês. Como o Vanduir anunciou no início do encontro, nós já estamos pensando, né, num próximo encontro, de modo que outras pessoas também tenham disponibilidade de tempo para falar e compartilhar um pouquinho da história. Muito obrigada para cada um de vocês que falou. E tinham mais inscritos, mas a gente não conseguiu chamar todo mundo. Nos aguardem. A gente vai fazer contato de novo, né? Porque aqui, tanto aqueles que se manifestaram já, o Thiago hoje comentou aqui no fórum, né? Então, a gente vai voltar a fazer esse evento novamente no futuro. Muito bacana. Certo, gente. Então, estamos recebendo vários obrigados, boa noite, que foi muito bom.
Tá certo, então. Nós que agradecemos, gente, a presença de vocês. A gente sabe que mandou várias vezes e-mail, tá? Então, faz parte, né, para a coisa acontecer. Tá certo, então. Vou terminar a nossa gravação.